E aí, galera que curte Beto Alves, estamos aqui para mais um vídeo do nosso bate-pronto. E se o que move o mundo são as perguntas e não as respostas, vamos questionar. Para a roda não parar, bora perguntar? E a minha pergunta de hoje é a seguinte: proteção ambiental, uma questão de histeria ou uma questão de prevenção? Somos parte do meio, apenas mais um elemento que compõe o universo. Não somos donos dele. E aí isso me remete, né, a um fato histórico, um pronunciamento histórico, em 1854, que foi feito pelo cacique Seattle ao presidente dos Estados Unidos na época, Franklin Pierce. Né? E ele coloca o seguinte: o presidente norte-americano oferece a ele comprar as terras indígenas, conseguir uma reserva estadual para eles viverem. E o cacique, embora não fosse do interesse dele a venda da terra, porque para ele a questão do dinheiro não era importante, mas ele sabia que se ele não topasse a oferta, eles seriam expulsos de lá à força. Então ele faz um pronunciamento, né, que ficou emblemático, histórico, que ele diz para o presidente dos Estados Unidos que eles não veem a terra na mesma perspectiva que o branco. E que a preocupação dele seria de como o branco trataria a terra. Porque o índio, ele não vê a terra como um elemento comercial. Né? Ele vê a terra como parte dela, né? Ou seja, como mais um elemento da natureza. E aí então ele faz um pronunciamento muito bonito e ele começa a questionar todas as situações que envolvem o meio ambiente e a terra, né? A questão das árvores, das águas, do céu, dos animais e tudo mais, e colocando então diante do Franklin Pierce o que o branco, como o branco trataria a terra, né, quando tivesse, né, de posse dela. E aí isso me faz pensar sobre a questão das migrações, que eu já havia falado em vídeo anterior, que na verdade nós habitamos o planeta, né? Nós apenas somos mais um elemento de toda essa engrenagem, né, que sobrevive sobre a face da Terra. Né? E nós fazemos parte desse ecossistema. Nós somos, como seres humanos, né, diferentes dos demais animais que, né, são instintivos e que não têm esse poder de reflexão e que a gente não está usando, né, como ser humano, a nossa capacidade de pensamento. Nós apenas somos mais um elemento desse todo. Né? Então, quando o homem se torna dono e ele se vê como dono do planeta, ele começa a destruir. E a gente vai então avaliando várias questões, e como brasileiro a gente não pode deixar de avaliar o nosso relacionamento com a Amazônia, né? Que é uma questão. Essa questão que envolve a Amazônia é uma questão internacional. Né? Todos se preocupam, né? O mundo todo, né, se preocupa com a Amazônia, ou se preocupa, seja com a preservação, seja com a exploração, mas ela está aí em voga, em foco no mundo todo. E a gente se depara com situações de que querem colocar sobre a nossa consciência de que o que se fala sobre a Amazônia é apenas falácia, né? Que o problema não é tão sério como querem que a gente pense. Eu acho que é o contrário. O problema é muito sério e querem que pensemos que o problema é mais simples do que ele realmente é. E aí a gente se depara com essa questão aí que envolveu os dados do INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que mostram que o avanço do desmatamento, da degradação da Amazônia, ele está mais avançado do que a gente imagina. E aí a gente tem um embate entre forças governamentais e dados científicos do INPE que
né, acaba minimizando um problema que a gente tem que olhar com mais cuidado e com mais carinho. Aí eu me recordo também de uma situação, de um discurso feito pelo professor Cristóvão Buarque, nos Estados Unidos, numa universidade nos Estados Unidos, onde um dos estudantes comentou com o Cristóvão Buarque sobre a Amazônia e questiona, né, a opinião do Cristóvão Buarque a respeito da internacionalização da Amazônia. Mas ele pede ao Cristóvão para fazer uma análise como humanista e não como brasileiro. E aí ele se coloca numa situação meio complicada naquele momento, né, para analisar essa questão, e ele tem uma resposta brilhante. Ele fala para o estudante que a Amazônia, a questão da Amazônia é uma questão internacional, sim, né? E que ele poderia até entender a internacionalização da Amazônia como um direito mundial. Mas que, na verdade, não é só a Amazônia, né? Aí ele fala sobre a questão da exploração do petróleo, né, por algumas regiões do planeta, inclusive pelos próprios Estados Unidos, né, que faz uma exploração grande, né, do petróleo e que enriquece, né, em cima desse produto. Né? E aí ele vai colocando também, como humanista, já que o estudante questionou isso dele, ele vai se colocando como humanista e ele começa a ver não só as questões materiais, mas as questões humanas mesmo. E aí ele fala sobre a internacionalização da fome, das crianças, e aí começa a questionar isso tudo. Tudo é problema de todos, não só a Amazônia. Né? E aí ele coloca no final que no dia que isso for internacionalizado, todas essas questões forem internacionalizadas, ele vai conseguir ver a Amazônia como algo pertencente à humanidade e não ao brasileiro. Mas que enquanto isso não acontecer, a Amazônia é brasileira. Então é uma resposta fabulosa do Cristóvão Buarque. Né? Um cara, um professor que tem uma projeção muito grande internacionalmente. E não estou colocando as questões políticas dele aqui, eu estou colocando uma questão como um professor, como um estudioso, como um sociólogo, como um humanista nesse caso. Né? E aí a gente vai analisando a questão da preservação do nosso ecossistema, do nosso meio ambiente, a questão, né, duas questões que nos abalou, né, duas questões que nos abalaram profundamente, que foi a questão da Samarco, né, questão de Brumadinho, né, o rompimento das barragens de rejeito de minério, que além das vidas que ceifaram naquele momento, o grande mal que causou ao nosso meio ambiente, ao Rio Doce, que, né, levando, né, toda aquela impureza pro mar, e levando atrás de si assim, uma esteira de problemas e de destruição. Isso tudo para resolver, isso tudo para atender a sanha capitalista, né, dos mineradores, das empresas que querem usufruir do meio ambiente, mas não querem cuidar dele. E voltando à questão do desmatamento na Amazônia, eu queria lembrar uma questão interessante, que são os rios voadores. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas seria bom pesquisar. Né? O que são rios voadores? São cursos de água atmosféricos formados por massas de ar carregadas de vapor de água, muitas vezes acompanhadas por nuvens, propelidos por ventos, arrastando correntes de ar invisíveis que passam por cima da nossa cabeça, carregando umidade da bacia amazônica para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Né? Olha a importância nessa carência que a gente está tendo aí de água potável, né? Até para as gerações futuras, e que é uma responsabilidade nossa, garantir a sobrevivência das gerações futuras. Qual o tamanho da importância da Amazônia, né, que está sendo destruída e que tentam nos colocar isso na nossa cabeça, que é uma coisa muito simples, mas não é. Né? Então, a mata, ela precisa ser cuidada. Né? A gente precisa, por uma questão de convivência com o nosso ecossistema, com os outros entes que frequentam esse universo, né?
Aqui eu tenho, né, a imagem de 2 animais da nossa fauna, e que 3, né, porque tem um tucano aqui atrás, estilizado, né, mas é um tucano. Então, isso é muito importante. A gente tem que ter essa convivência pacífica, harmônica e de preservação, né, porque senão o nosso desejo de exploração vai acabar com tudo, né? E a gente não pode permitir que isso aconteça, porque o que está sendo levado em consideração aí é a nossa sobrevivência. E aí eu quero colocar sobre a questão fundiária no Brasil, porque está aí, na questão fundiária, a origem da nossa desigualdade. Né? Na questão que vem lá das capitanias hereditárias, o primeiro conceito de propriedade territorial no Brasil, durante a divisão das sesmarias, durante a mineração, a questão da lei de terras, que concentrou o poder da terra nas mãos de uma elite dominadora e exploradora, e que expulsou das terras, né, o seu trabalhador, o povo que vivia daquela terra, originando favelas, falta de saneamento básico em diversas regiões, gerando a pobreza, gerando doenças, epidemias. Então, a questão, esse cancro que existe na nossa sociedade está ligado à questão fundiária, né? A questão da exploração, e aí a gente tem falado muito hoje, questionando a questão dos agrotóxicos, né? Que cada dia tomam conta da nossa alimentação de uma forma muito avassaladora, trazendo prejuízos para a saúde e rendimentos capitalistas imensos aí para o agronegócio, para os agropecuaristas, né, que pensam unicamente no seu benefício econômico, e esquece que viver numa natureza verde, com um céu azul, com animais coloridos e sons da natureza, da água, uma água limpa, potável, agradável, um céu limpo, sem poluição, as pessoas não pensam nisso. Como é mais agradável viver dessa forma? E aí eu quero também deixar a nossa sacada bate-pronto, né, do Beto Alves aí, para 2 pessoas que não estão mais entre nós, mas que têm uma repercussão muito grande, uma força muito grande no nosso país. Um deles é o Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido como Chico Mendes, que foi seringueiro, sindicalista, ativista político e ambientalista brasileiro. Lutou a favor dos seringueiros na Bacia Amazônica, cuja subsistência dependia da preservação da floresta e das seringueiras nativas. Seu ativismo lhe trouxe reconhecimento internacional, ao mesmo tempo em que provocou a ira dos grandes fazendeiros locais que o assassinaram. Né? Então aí o meu respeito a Chico Mendes. E a outra pessoa, que é Dorothy Stang, que foi uma religiosa norte-americana naturalizada brasileira. Ela pertencia às congregações das Irmãs de Notre Dame de Namur. Esta congregação católica internacional reúne mais de 2.000 mulheres que realizam trabalho pastoral nos 5 continentes. Irmã Dorothy Stang foi assassinada com 6 tiros no dia 12 de fevereiro de 2005, em uma estrada de terra de difícil acesso, a 53 quilômetros da sede do município de Anapu, no estado do Pará. Então, minha reverência a essas 2 pessoas, Chico Mendes, Dorothy Stang, ao Cacique Seattle, né, lá em 1854, a Cristóvão Buarque, que está aí, né, e muitas outras pessoas que lutam e trabalham pelo meio ambiente, né, e que lutam pela preservação da vida no nosso planeta. Né? Eu não creio em histerias, creio em preocupações coerentes para a sobrevivência das gerações futuras. Temos que lembrar que programas ambientais promovem a sustentabilidade, como, por exemplo, economia de energia, garantia de água potável e saúde preventiva, que é a nossa qualidade de vida. Né? Então,
cientificamente nós sabemos que a ação preventiva ela é muito mais eficaz do que a curativa. Então, por que vamos esperar para adoecermos para cuidarmos da nossa saúde ambiental? Né? Então, eu quero, né, mostrar para vocês aqui um alimento rico da nossa região, mais conhecida como castanha do Brasil, castanha do Pará, castanha amazônica, um alimento que tem, ela é fonte de energia e de colesterol bom para o nosso organismo, né? Então tá aqui a castanha, que é um alimento delicioso que tá aí na dieta de muita gente. Vem provar comigo. Bom demais. E, como bom brasileiro, né, eu quero tomar uma atitude aqui. Ó, vou pintar meu rosto de verde e amarelo. Tá aqui. Meu rosto está pintado de verde e amarelo, como de muita gente aí, né? Como bom brasileiro que sou. Mas não para contribuir e demonstrar apoio aos capitalistas e agropecuaristas que sangram o nosso país, mas para homenagear cada brasileiro de raiz ou de adoção por essa terra acolhedora e amada. Aqui está meu rosto pintado de amarelo, tá? Não é porque eu questiono o nosso entorno, né, e luto por uma forma diferente de enxergar a vida, que eu não sou brasileiro. Então, vamos lá, galera. A preservação, a proteção ambiental não é histeria. Com certeza é prevenção. Enfim, sacou?